Hey, what's going on? Aqui é o Mr. Teacher Paulo e nessa aula de hoje nós vamos aprender como utilizar o futuro simples em inglês. Will Smith just smacked the shit out of me. Acredite, ele é muito simples. E nessa aula de hoje, o futuro simples vai ser utilizando um verbo modal. O verbo modal will. Mas antes mesmo de começar a explicação gramatical, eu quero que você foque na pronúncia, porque muita gente vai ler o W-I-L-L e vai achar que esse I tem som de I, quando na verdade esse I tem som de I curto. Para nós, parece o E com acento circunflexo. E. Yes, I will. These 3 words I promise to. Yes, I will. Então você não pode simplesmente falar I will, porque se você fala will, na verdade você está falando roda, volante. E o spelling é totalmente diferente. Sabe o ator, o Will Smith? Não é Will Smith, é Will Smith. Então eu viajarei, eu viajo é I travel, I will travel. Will. I will be very disappointed. Legal, professor, agora eu já sei a pronúncia. Will. Um outro ponto que você sempre tem que ter na sua mente, na verdade você tem que decorar, é a sequência de pronomes. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Vem comigo. I, you, he, she. O it, que só existe no inglês, que é o ele ou ela, para um objeto ou para um animal. It. We. You, olha só. You aqui e you aqui. Você e vocês. Professor, como é que eu vou saber quando é you no singular ou you no plural? Contexto. Mas também os falantes nativos geralmente vão colocar you guys ou you all. Todos vocês ou you guys, que são vocês, galera. E o final, que é o plural, tanto do he, she e o it. They, ou seja, eles e elas. Lembra um pouco o som de D, mas com a língua entre os dentes vibrando. They. Um outro ponto que eu falo para os meus alunos quando encontrarem qualquer frase em inglês é fazerem a seguinte pergunta. Tem verbo to be nessas frases? Tem am, is ou are aqui? Não, não tem. E todas as outras frases, nenhuma delas tem am, nem is, nem are. Logo, não tem o verbo to be. Então, não coloque o verbo to be nem para negar, nem para perguntar se ele não estiver na frase. Segunda pergunta. Tem verbos modais? Bem, tem. O will. Show. Então, a gente já para aqui nessa segunda pergunta. Por quê? Porque se eu me pergunto, tem verbo to be, não tem verbo to be? Pergunto se tem verbo modal e não tem verbo modal, o que vai fazer a minha pergunta e a negativa? O do e o does. É ele que vai ficar don't e doesn't. Ou vai pra frente. Do you, does he? E se eu tenho verbo modal, anote isso aí. Um verbo modal é um superverbo e ele é também um verbo auxiliar. Ele é auxiliar porque ele auxilia? Justamente isso, garoto inteligente. Ele auxilia a frase toda. É com ele que eu vou negar, ou seja, o verbo auxiliar mais o not nega a frase. E o verbo auxiliar indo para frente do eu, tu, ele, ela, nós, vós, vira a pergunta. That's so easy. Pronto, já te ensinei a utilizar o will para falar de futuro. Mas fica até o final, porque a gente vai treinar exemplo por exemplo. Então, na afirmativa, eu viajo para o Canadá. Isso seria o presente simples. Para eu colocar no futuro simples, é só colocar na frente do meu verbo principal, que é viajar, eu viajo, o rei, que é o will. O will faz com que todos os verbos se tornem rei. Eu viajo, I travel. Eu viajarei, I will travel. Eu falo inglês, I speak English. Eu falarei, I will speak English. Simples assim. Uma pausa para um detalhe. Travel é viajar, o verbo com J. Viagem é trip, não trip. Trip. Como tem que ser verbo, eu viajarei. Fale depois de mim. I will travel to Canada. Very good. Você viajará para o Canadá. You will... Pera. Deixa eu terminar, escuta e imite, tá? Não vai atropelando, não. You will travel to Canada. Fale um pouco mais rápido.
Ele viajará para o Canadá. Brincadeira, vou ter que falar antes, né? He will travel to Canada. Awesome! Ela viajará para o Canadá. She will travel to Canada. Você. Muito bom. Sei lá, o bicho vai viajar para o Canadá. O pássaro, né? Ele vai viajar, ele voa para o Canadá. It, ou o cachorro, foi no avião. It will travel to Canada. Great. Agora no plural. Nós, vós, eles e elas, né? Nós, vocês, eles ou elas. Nós viajaremos para o Canadá. We will travel to Canada. Great. Vocês viajarão para o Canadá. Lembra? Você pode falar you guys ou you all ou simplesmente you. You will travel to Canada. Quem colocou guys ou all, mandou bem. Eles viajarão para o Canadá. They will travel to Canada. Very good. Pronto. Futuro simples. Eu viajarei, tu viajarás. Eu viajarei, você viajará, ele viajará, ela viajará. Massa. Agora que eu sei a afirmativa, eu preciso saber a negativa. E olha a facilidade. Pelo verbo will ser um verbo modal, eu disse no início, ele também é um verbo auxiliar. E eu disse que o verbo auxiliar é responsável por negar ou fazer a pergunta. Na negação, é só colocar o not depois dele. Fácil demais! I will not travel to Canada. I will not travel to Canada. Ah, professor, mas eu já vi o apóstrofo LL. Sim, é contração, é da fala. A gente ainda não chegou na fala. E eu também já ouvi falar a contração do will not, professor. Também é da fala. Vou falar dela agora. Will not pode se tornar na contração won't. Certo? Então, ao invés de você falar I will not, você fala I won't travel to Canada. Mas vamos continuar com a nossa lógica. Você não viajará para o Canadá. You will not travel to Canada. Ou you won't travel to Canada. Cuidado para não falar want, que é querer, que é com A. Won't, won't, won't. You won't travel to Canada. Ele não viajará? He will not travel to Canada ou he won't travel to Canada. Ela não viajará? She will not travel to Canada. She won't travel to Canada. Negativa. Não viajará para o Canadá o cachorrinho, o bichinho. It will not travel to Canada ou it won't travel to Canada. Nós não viajaremos para o Canadá. We will not travel to Canada. Ou we won't travel to Canada. Vocês não viajarão. You guys will not travel to Canada. Ou you won't travel to Canada. Eles ou elas não viajarão para o Canadá. They will not travel to Canada. Ou they won't travel to Canada. Pronto, agora sei na afirmativa I will, a negativa I will not. Como que eu pergunto? Fácil demais. Se eu tenho verbo auxiliar, ele vai, eu já falei isso, com chuveirinho, ele vai vir para frente do meu eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Só isso. Então vai ficar will I, will you, will he, will she, will it, will we, will you, will they. Só isso. Ó, vou mudar aqui para você para ficar bonitinho. Tcharam! E aí, pronto. Will I, foi para lá. Eu viajarei para o Canadá? Will I, não, junta um L com I. Will I? Will I travel to Canada? Você viajará? Will you travel to Canada? Ele viajará? Will he travel to Canada? Ela viajará? Will she travel to Canada? O animal viajará? Will it travel to Canada? Nós viajaremos? Will we travel to Canada? E uma interrogação no final, hein? Vocês viajarão? Will you travel to Canada? Eles ou elas viajarão? Will they travel to Canada? Então é isso.
Afirmativa, I will travel. Negativa, I will not. Pergunta, will I. Só isso. E se você entender essa lógica, ela é praticamente um clone da lógica do verbo to be, da lógica do do e do does, e da lógica de qualquer outro verbo modal. Em inglês é muito simples. O único problema é que você não é meu aluno ou minha aluna do meu curso English Evolution. Então não perca essa oportunidade. Me pergunte, me siga lá na outra página também, naquela rede social lá do Insta. Lá direto eu falo quando eu vou abrir turmas novas do meu curso completo English Evolution Academy e também falo das condições especiais. Se você não é inscrito e gostou de ver um vídeo que eu já não postava há um bom tempo, deixe o seu like, é muito importante. Like e um comentário também. Sei lá, bem-vindo de volta, professor. Isso vale muito para o algoritmo daqui dessa rede social, a qual eu abandonei porque realmente... Enfim, ninguém comentava, ninguém dava like. Mas eu acredito que se uma pessoa assistir esse vídeo e for transformada e clicar, essa pessoa vai querer divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então é isso. Se inscreva nesse canal e compartilhe, porque aula mais fácil do que essa, de verdade, acho que você não vai encontrar por aí. E eu te agradeço pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo, and I'll see you next class. Bye bye!